O tema de hoje é a revelação progressiva de Deus na história bíblica. A teologia reformada sustenta que a revelação de Deus foi progressiva, culminando na pessoa e obra de Jesus Cristo. A Bíblia explica a si mesma e cada evento e figura do Antigo Testamento apontava para uma realidade maior. Desde Adão até a consumação dos séculos, a história bíblica é uma tapeçaria divina que revela de forma gradual o plano redentor de Deus. A inerrância das Escrituras e o princípio do sola Escritura asseguram que essa revelação está completa e que nenhum argumento histórico ou filosófico pode limitar a palavra de Deus. A tapeçaria da revelação divina, Adão e o Éden, a comunhão perdida. Adão, como primeiro homem, desfrutou de uma comunhão perfeita com Deus no Éden. Sua queda trouxe separação, mas também a promessa de redenção. Não foi apenas Adão que pagou o preço pela queda. Toda a criação pagou. A terra, os animais, a natureza, tudo pagou. Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa do Evangelho, apontando para Cristo como o descendente que derrotaria Satanás. Romanos 5, 12 a 21, Paulo conecta Adão a Cristo, explicando que Jesus é o último Adão, que traz vida onde o primeiro trouxe morte. Comentário de João Calvino: em Adão vemos a perdição da humanidade, mas em Cristo vemos a restauração de tudo que foi perdido. A lei, um sinal de algo maior. A lei mosaica não era em si um fim em si mesma, mas um tutor que apontava para Cristo. A Bíblia diz que ela nos serviu de aio para nos levar a Cristo. O que é aio? É um tutor de criança, né? Uma babá. Hebreus 10:1, a lei é apenas uma sombra dos bens que hão de vir, não a realidade dos mesmos. A lei era uma sombra. Gálatas 3:24, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Os sacrifícios e rituais do Antigo Testamento prefiguravam o sacrifício perfeito de Cristo. Levítico 16, o dia da expiação é uma representação direta da obra expiatória de Cristo. Hebreus 9, 11 a 12. Os reis e heróis, figuras do rei vindouro. Davi e Salomão, apesar de suas falhas, apontavam para o Messias, o rei eterno. 2 Samuel 7, 12, 13. Estabelecerei o meu trono para sempre. Esse pacto é cumprido em Cristo, conforme reconhecido em Lucas 1, 32, 33. Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse salmo messiânico é citado várias vezes no Novo Testamento, confirmando que se refere a Jesus, Mateus 22:44 e Hebreus 1:13. Os profetas, vozes do futuro. Os profetas anunciaram a vinda do Messias e a restauração final. Isaías 53 retrata o servo sofredor cumprido em Cristo. Jeremias 31, de 31 34, fala de uma nova aliança cumprida em Jesus. Hebreus 8, 6 a 13. Ezequiel 36, 26 a 27, promessa de um novo coração e do Espírito Santo, realizada na nova aliança. Cristo, o cumprimento final. Em Jesus, todas as promessas de Deus encontram seu sim. 2 Coríntios 1:20. Mateus 5:17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Hebreus 1 a 3. Nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A doutrina dos apóstolos e o Espírito Santo. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo revelou a plenitude da verdade por meio dos apóstolos. João 16, 12 a 13. Tenho ainda muito que lhes dizer. Jesus falou isso vivo.
mas vocês não o podem suportar agora. Jesus queria falar coisas, mas vocês não podiam suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele falou isso em João. Quando é que o Espírito viria? No próximo livro, em Atos. Atos 2, o Pentecoste marca o início da obra do Espírito na proclamação do Evangelho. Efésios 3, 5, os mistérios de Deus foram revelados aos apóstolos e profetas pelo Espírito. A revelação progressiva e a unidade da Bíblia. Progresso e culminação. A revelação bíblica avança de sombras, Adão, a lei, os profetas, para a substância, que é Cristo. Eu não sei por que as pessoas perdem tanto tempo explicando apenas as sombras sem fazer remissão à substância. Você pode pregar sombra, mas fazendo sempre remissão a Cristo. Hebreus 9, 11 e 12. Cristo entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, realizando a redenção eterna. Continuidade e suficiência. A Bíblia não apresenta contradições, mas uma progressão coerente que culmina em Cristo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e suficiente para ensinar, corrigir, instruir na justiça. Comentários de reformadores. Lutero diz o seguinte: a Bíblia inteira aponta para Cristo. O Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento. João Calvino, a lei, os profetas e os salmos são um prelúdio do Evangelho que encontrou sua plenitude em Cristo. Pergunta: como a revelação progressiva de Deus demonstra a unidade das Escrituras? A unidade das Escrituras é vista na forma como os temas do Antigo Testamento, como a lei, os sacrifícios, os reis, encontram sua realização em Cristo. Hebreus 1, de 1 a 3, mostra que Deus falou de várias maneiras no passado, mas agora revelou tudo por meio do seu Filho. Essa progressão confirma a harmonia da revelação divina. Por que Jesus não revelou tudo durante sua vida terrena? Em João 16, 12 e 13, Jesus explica que seus discípulos não podiam suportar tudo naquele momento. Após sua ascensão, o Espírito Santo trouxe a plena compreensão dos mistérios de Deus. Isso enfatiza a necessidade da obra contínua do Espírito na vida do crente, na vida da igreja. Eu lembro que Jesus não falou de si, falou do Pai. E o Espírito Santo não falou de si, falou do que recebeu de Cristo. Como a lei e os profetas apontam para Cristo e por que isso é importante? A lei e os profetas são sombra das coisas que viriam. Hebreus 10, 1. A lei revela o pecado e a necessidade de um Salvador. Romanos 3, 2. Enquanto os profetas anunciam a vinda do Messias. Isaías 53. Isso demonstra que o plano de Deus sempre foi Cristo, unificando toda a Bíblia em uma mensagem redentora. Conclusão: a revelação progressiva de Deus é um testemunho da soberania divina na história. Cada evento, figura e promessa do Antigo Testamento encontra sua plenitude em Cristo. E o Espírito Santo assegura a proclamação dessa verdade por meio dos apóstolos. A unidade da Bíblia reflete a sabedoria e a perfeição do plano de Deus, guiando-nos docemente e nos rendermos à sua vontade soberana. Leia Atos 2:42 e veja qual é o passo a passo daqueles que acabaram de ser batizados por Pedro depois da sua pregação. Atos 2:42 mostra uma sequência que você precisa conferir. Vejo vocês no próximo vídeo.